E naquele tempo, irmãos, para a gente ir para o acampamento, a gente tinha que vender bala. E eu vendia aquele caramelo Nestlé, aquele quadradinho. Lembra aí os irmãos? Vendia aquilo o ano inteiro para juntar dinheiro para ir para o acampamento. E lá no acampamento de Rio Bonito, ao redor daquele lago, num fim de tarde, lá no início da década de 70, de 80. Eu estava com 9 anos na década de 80, né? Por favor, vocês já estão mais perto das pontas. Peguei, né? Entreguei o ouro. Mas naquele fim de tarde, pastor Judson era nosso missionário no Paraguai. Ele falava a respeito do chamado. E a pergunta de Isaías, no capítulo 6, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aos 9 anos de idade eu disse ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não cheguei no campo missionário com 9 anos, mas o meu chamado foi aos 9 anos. Quero perguntar aqui no plenário, quantas pessoas aceitaram Jesus entre os 4 e os 14 anos? Levanta a mão. Você está vendo, meus irmãos? A grande maioria de nós aceitamos Jesus até os 14 anos de idade. E você pode saber que isso não é a exceção, é a regra. Há uma pesquisa de George Barna que diz que no grupo de 100, a cada grupo de 100 líderes, pastores e líderes evangélicos, 85% encontraram Jesus entre os 4 e os 14 anos. Isso significa que entre 4 e 14 anos é o período mais aberto para a gente entender quem é Jesus, para a gente conhecer quem é Jesus. Então por que, irmãos? A gente não faz festa quando as crianças aceitam Jesus. Por que, irmãos, nós estamos negligenciando o Evangelho para as nossas crianças? Por que, irmãos, nós estamos vendo filhos de pastores e de líderes jogados nas drogas, jogados na prostituição, longe dos caminhos do Senhor? Por que nós estamos vendo um país onde 63% da população brasileira está na nova geração? A nova geração ainda não é convertida, se é o campo missionário mais fértil. Porque nós estamos falhando como família. Porque nós estamos fazendo como lá no Velho Testamento, mandando as crianças para o deserto. E não estamos mostrando a elas o caminho da vida, o caminho da salvação. Mas, meus irmãos, quando as famílias escutam a voz de Deus, elas entendem que Deus ouve o choro das crianças. E elas tomam as crianças pela mão, tirando-as do deserto. A Bíblia diz no versículo 17, e eu quero que você leia comigo o que está na primeira parte do livro, do versículo 17. Vamos lá? Mas Deus ouviu o choro do menino. Está fraquinho ainda. Leia aí na sua Bíblia. Leia aí. O que está dizendo? Vamos lá? Mas Deus ouviu o choro do menino. Meus irmãos, quando as famílias escutam a voz de Deus, elas compreendem que Deus do céu escuta o choro das crianças do nosso Brasil. Deus está escutando o choro daquelas crianças que estão vivendo nos desertos que nós como família estamos impondo a elas. Mas lá do céu, Deus tem ouvido o choro das crianças. E Deus tem se levantado em busca delas. Deus tem estendido as mãos para elas. Deus tem mostrado a elas que há vida em Jesus e que há salvação para essas vidas. Quando as famílias escutam a voz de Deus, elas tomam as crianças pelas mãos, tirando-as do deserto. Quando eu penso em grande comissão, eu penso nisso aqui. Essa é a nossa visão com a grande comissão. O que é a grande comissão? Qual é o núcleo da grande comissão? Fazer discípulos. Fazer discípulos. Esse é o nosso alvo, irmãos, como crentes, como servos, como família de Deus, fazer discípulos. Crianças estão incluídas na grande comissão. Eu louvo a Deus porque alguém fez de mim um discípulo de Jesus. E se hoje eu estou aqui numa assembleia de convenção falando para você, porque lá atrás na minha vida alguém entendeu que precisava fazer de mim um discípulo de Jesus. E a minha oração é: Senhor, me dê discípulos, discípulos do Senhor. Mas para eu chegar nesse ponto eu preciso ir em busca das crianças. Onde elas estão, onde elas vivem. Eu tenho certeza que perto de você tem pelo menos uma criança. Nós precisamos batizar essas crianças. Talvez você ache que 7 anos batizar uma criança seja muito cedo. Eu não quero colocar nem julgar aqui qual é o mérito, qual é a prática na sua igreja. Mas antes de olhar para a idade, olhe para a convicção que a criança tem, se ela tem ou não Jesus no coração. E você estabelece junto com a sua igreja e com a família qual é o momento. Mas não despreze
quando uma criança disser eu quero ser batizada porque eu tenho Jesus no meu coração. Uma criança ela não vai ter a fé grande e o entendimento profundo teológico que um adulto tem, mas ela vai ter a sinceridade e você vai caminhar com ela, ensinando-a a viver ao lado de Jesus. Eu posso falar para você a história da Alane. A Alane é uma história muito interessante. Eu já contei isso em vários lugares por onde eu passei. Vou contar aqui para vocês. Depois de 10 anos trabalhando em São Paulo, Deus me falou sobre a Bahia. E eu tinha plena convicção de que eu tinha que estar na Bahia. E eu fui. Cheguei lá junto com a Transchapada, naquele ano em que a gente invadiu a Chapada Diamantina com o Evangelho de Jesus, com aquele monte de voluntário vestido com a camisa amarela. Jesus transforma. E lá na Bahia o povo fala meio assim, né? Fala meio arrastada, diferente da gente. E quando eu cheguei lá na casa da Alane, uma menina de 9 anos, assim, ó, pequenininha, colocou a mão na cintura, olhou e falou assim: oxi, esse povo de amarelo, o que está fazendo aqui na nossa porta? Vocês são do Lula, é? Vocês são do Bolsa Família? Não, Lula não, nem do Bolsa Família. Eu falei assim: tem alguém na sua casa, algum adulto? Tem voinha, eu vou chamar, que essa aqui é a casa de vó. E foi chamar a avó dela. Aí vem Dona Olga, uma mulher típica sertaneja, brava, alta, mas muito assim, enfática na forma de falar. E ela chegou e falou assim: o que esse povo da lei do crente está fazendo em minha porta? O Joaquim, marido da Olga, estava sentado do lado. Ele não falou nada. Mas na hora que a Olga perguntou o que a gente estava fazendo na porta, o povo da lei do crente, ele logo falou: Olga, mande embora esse povo da lei do crente. E aí eu fiquei ali esperando para ver o que ia dar. Me apresentei junto com a equipe, disse que nós estávamos ali para ensinar a palavra de Deus. Ela olhou para mim e falou assim: vocês ensinam Bíblia? Eu falei: é, a gente ensina a Bíblia. E então Joaquim falou: Olga, mande logo embora esse povo, Olga. E ela falou: se aquete, Joaquim, porque eu quero mais é que esse povo da lei do crente venha aqui em minha casa e ensine esses meninos tudo. Quem sabe esses meninos não ficam mais quietos, mais sossegados. E foi dessa forma assim meio diferente que ela abriu as portas da família para a gente apresentar quem é Jesus. Começamos estudo bíblico naquela casa. 12 adultos e um monte de crianças. A Alane, de 9 anos, que abriu a porta para a gente, a dona Olga, a avó Olga, falou para ela assim: Alane, escreva no livrinho o que Projac vai falar. Você sabe o que é Projac? Lá na Bahia, no interiorzão da Bahia, professor é professor. E se você for um professor assim que cai na graça do povo, você é pró. Se não for um professor muito bom, eles vão chamar professor, aqui professor. Mas se for um professor ou uma professora que eles gostam, ele vai dizer que ela é pró. Então a Alane escreva no livrinho que Projac vai falar. E Jaque, porque falar Projaqueline era muito grande. Então disse que baiano não faz hoje o que deixa para fazer amanhã, que pode fazer amanhã, né? Então encurtou, Projac. Sou neta de baiano, casada com baiano e amo a Bahia, viu, meus irmãos? Amo o jeito daquele povo, a forma de viver daquela gente. E começamos ensinando a palavra do Senhor. Na 4ª lição do estudo bíblico, eu perguntei quantas daquelas pessoas queriam aceitar Jesus. Nenhum dos adultos levantou a mão, só a Alane. Projac, eu quero aceitar Jesus. Eu amém, Alane, que Deus te abençoe. Quantos mais? Nenhum adulto, só a Alane. Ela aceitou Jesus. E o evangelho entrou naquela família. Porque a avó abriu a porta, mas a neta recebeu Jesus. Começamos o discipulado com a Alane, ensinando a Alane a viver a vida cristã. E a Alane orava pela salvação da família. O interessante, irmãos, é que a gente não usa as crianças como isca para ganhar os adultos. Em nossa experiência no campo missionário, a gente fala de Jesus para as crianças, porque cada criança é uma vida que se compromete ao Senhor. Nós não fazemos isso para chegar nos adultos, nós fazemos isso porque uma criança transformada por Deus, ela tem a vida inteira de servir ao Senhor, e nós não vamos precisar ir até as Cracolândias buscá-las, porque elas estão na presença do Senhor. Mas toda pessoa que conhece a Jesus, automaticamente, se é obediente ao Senhor e a palavra dele, se torna
um discípulo do Senhor e vai ganhar outros. E o desejo da Alane era ganhar a sua família para Jesus. E nós oramos, oramos, oramos. E durante todo o crescimento da igreja, a Alane foi crescendo junto com a gente e orando pela salvação da família dela. Em dado momento, no último ano no campo missionário lá em Morro do Chapéu, a gente estava preparando os líderes para os pontos de pregação onde a gente tinha aberto. Tínhamos 4 pontos de pregação, 4 igrejas abertas nos povoados. Estávamos treinando líderes locais para chegar àqueles povoados. E chega a Alane para mim e fala assim: Projac, eu posso aprender esse negócio de homilético? Eu falei: não é homilético, não, é homilética. Evidente, irmãos, que a gente não estava dando um curso profundo de homilética. A gente estava dando algumas regras, algumas sugestões, algumas coisas simples, para aquelas pessoas simples poderem entender e preparar uma mensagem e pregar a palavra de Deus. E a Alane, com seus 13 anos de idade, fazia parte do evangelismo junto com a gente. E ela foi aprender homilética. Nunca aprendeu a falar a palavra homilética, mas aprendeu a extrair do texto as verdades espirituais. Como todo curso, tinha a formatura. E a formatura da Alane, de todos os 16 alunos, era pregar no culto. E a gente fez uma escala, eu e meu esposo, e eu coloquei a Alane para pregar numa quinta-feira, que era culto de oração. E ela chega para mim brava, depois que ela olhou a escala no mural, com a mãozinha na cintura, né? Ela parecia a avó dela em miniatura. Ela chegou para a gente e falou assim: ó, Projac, eu tô muito brava. Eu falei: por que, Alane? Projac, a senhora me colocou para pregar numa quinta-feira e não no domingo, que a igreja tá assim, ó. Tenho certeza que se fosse na sua igreja, uma menina de 13 anos pregaria no culto à noite. Mas missionário é mais pecador do que os demais mortais. E aí eu me desculpei com a Alane, eu falei: é verdade, você deveria pregar no culto à noite no domingo. Mas dessa vez na escala você prega numa quinta e depois eu vou colocar você no domingo. E ela pregou sobre a oração de Jesus, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E ela tinha aprendido tão direitinho que foi olhar no dicionário e falou para os irmãos: e meus irmãos, eu estou orando e eu não vou esmorecer, eu não vou desistir nem desanimar. E ela estava orando pela conversão da família dela. Isso foi em abril de 2011. Em julho de 2011, a Alane chega para mim e fala assim: Projac, manhã quer fazer estudo da Bíblia. Ela falou para a senhora em casa. Falei: vou não. Alane, vai sim, Projac. Vou não, Alane. Projac, a senhora não vai na minha casa dar estudo bíblico para minha mãe. Falei: vou não. Quem vai é você. Você vai ensinar para sua mãe aquilo que você já aprendeu. Peguei uma senhora da igreja, a irmã Jaciara, uma senhora. Falei: irmã Jaciara, a senhora vai junto com a Alane, mas deixar ela ensinar para a mãe dela o estudo bíblico. Aquele mesmo livrinho do João. Janilda, a mãe da Alane, era um daqueles 12 adultos que lá atrás tinha feito estudo bíblico com a gente e não tinha aceitado Jesus. Mas agora, com a Alane, ouvindo a Alane falar e vendo a mudança na vida dela, a Alane, então, na segunda lição, fez o apelo e Janilda entregou a vida para Jesus. A Alane chegou na igreja em lágrimas. E ela falou para a mãe dela assim: mãinha, domingo o pastor vai perguntar na igreja quem quer aceitar Jesus. Você levante a mão, viu? E a mãe falou: vou não, levanta a mão não, que tenho vergonha. Aí a Alane, eu nunca tinha falado para ela isso, mas ela olha para a mãe e fala assim: mãinha, a senhora quer passar vergonha no céu? Jesus disse que quem se envergonhar dele aqui na terra, ele vai se envergonhar lá no céu. Se a senhora tiver vergonha dele aqui, ele também vai ter vergonha da senhora lá, viu? Quer chegar lá no céu e passar vergonha? Aí Janilda: quero não. Então, mãinha, levante a mão bem alto. E foi assim. No domingo, durante o apelo, Janilda veio à frente entregando a vida a Jesus. Janete, a irmã da Janilda, tia da Alane, entregou a vida a Jesus. Analine, a irmã da Alane, de 15 anos, entregou a vida a Jesus. Analice, a irmã mais nova da Alane, de 6 anos, que agora já está bem maiorzinha, entregou a vida a Jesus. Nós não a usamos como isca, mas a transformação da vida dela fez com que ela não se calasse, ela fizesse novos discípulos. E eu quero que você veja em 44 segundos essa menina lá da Bahia, falando o que foi a vida dela depois de conhecer Jesus. Tenha a paciência que eles estão colocando, está lá no ponto.
Conseguiu aí? Quando der ok, dá um toque aqui para mim. Estão fazendo sinal que está meio difícil lá. A gente colocou no início, testou, mas deu um probleminha. Mas enfim, irmãos, quando estiver prontinho aí, o irmão me dá um toque. Essa menina, ela é um retrato de que quando a família escuta a voz de Deus, a gente pode falar de Jesus, a gente pode ver os resultados. Vamos lá, acho que saiu agora. Isso. Está sem o som. Me batizei dia 21 de agosto de 2010 e comecei a vir para a igreja. Agora sou do Ministério de Louvor e do Ministério de Evangelismo e participo de todas as programações daquele que se igreja. É bem curtinho. Eu só queria que você visse. Isso, eu só queria que você visse o rostinho dela. Esse foi um trechinho bem pequeno da campanha de missões estaduais lá da Bahia em 2011. A Lani estava com 13 anos, ela fez 15 agora, no começo de janeiro. E se você for lá em Morro do Chapéu, ela vai dizer: eu sou a Lani e faço parte do Ministério de Louvor e de Evangelismo. Porque foi uma vida que encontrou Jesus. Meus irmãos, a importância de conduzir crianças ao encontro com Cristo, a fim de torná-los verdadeiros discípulos de Jesus, tem que começar em casa. Começou na minha casa, começou na casa da Alane. Não foi o pai e a mãe que ensinaram para ela, mas a avó dela abriu a porta. E a Alane levou o evangelho para casa. E quando nós pensamos em evangelizar crianças, nós precisamos disso. Chamar crianças numa EBF, numa campanha de evangelização, num momento que a gente pode juntar as crianças. Depois que eu chamo essas crianças para conhecer quem é Jesus, eu apresento para elas Jesus. Eu agrego essas crianças ao convívio da igreja e vou trabalhar no aperfeiçoamento cristão dessas crianças. A gente está falando durante toda essa convenção sobre as dimensões do discipulado e o quanto as famílias podem ser abençoadas em implantar grupos pequenos ou pequenos grupos em suas casas. E nós estamos trabalhando nessa visão, irmãos, porque nós entendemos que é na casa que tudo começa. Nós não conseguimos mais chegar em condomínios fechados, como um de Salvador, condomínio de alto padrão, uma pessoa conhecida a nós. Não tínhamos amizade, mas conhecíamos essa pessoa e ela contou de algo que aconteceu no prédio dela e que a fez chorar. Um condomínio de alto luxo em Salvador. Uma criança criada por babás, porque seus pais trabalhavam fora o dia inteiro. E o pai disse para esse menino de 10 anos: você só vai para a Disney se você passar de ano. Se você não passar de ano, você nem venha falar comigo, porque você não vai para a Disney. E esse menino viveu a agonia durante o ano inteiro, com as suas notas baixas e sem ter o apoio de uma família ao lado dele, porque mãe e pai estavam envolvidos em ganhar cada vez mais. Mesmo na riqueza que eles viviam, mesmo no luxo, mesmo no alto padrão, aquele menino não passou de ano. E como ele ficou com muito medo de contar em casa, ele abriu a janela e se jogou do 12º andar. Essa é a nossa realidade. Nós precisamos chegar nas famílias. E a estratégia, irmãos, é chegar nos pequenos grupos. Talvez hoje, em muitas cidades brasileiras, a gente não consegue mais que as pessoas venham ao templo, mas elas vão na sua casa. Ensine as crianças na sua família, que a sua família seja uma ponte para a evangelização, que a sua família seja um lugar onde as crianças são evangelizadas, que os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus vizinhos sejam confrontados com a única mensagem que pode transformar vidas: Jesus. Quantos pastores eu tenho aqui nessa manhã? Temos aqui nessa manhã? Levanta a mão. Temos dezenas de pastores. A minha palavra é para você, pastor batista brasileiro, servo do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, resgate a importância da evangelização das crianças na sua igreja. Evangelizar crianças não é chamar as crianças para uma EBD que muitas vezes ela fica lá só rabiscando no papel. Evangelizar crianças é apresentar para elas a única mensagem capaz de mudar a vida: Jesus. Toda a caminhada discipular
que nós estamos apresentando para vocês nessa convenção é fruto do nosso sonho, do nosso trabalho de ver as crianças transformadas por Jesus. A gente tem alguns materiais que estão lá vendo Missões Nacionais. Esse aqui é um livro completamente evangelístico. São 17 estudos bíblicos evangelísticos. Nós estamos preocupados que as crianças tenham uma experiência com Deus. Como eu tive, como a Lani teve, tantos de vocês tiveram. Temos também esse aqui que é uma trilha discipular. Está lá no estande. Você tem nas suas mãos a palavra de Deus. Você tem nas suas mãos a ferramenta. O que está faltando para você falar de Jesus às crianças? Eu quero terminar a minha palavra no versículo 20 do capítulo que nós lemos. Diante de tantos conflitos familiares que havia naquela família, Isaac foi aquele grande, gigante de Deus. Mas a promessa também era para Ismael, porque Ismael também era filho. E a Bíblia diz que Deus estava com Ismael. Não importa se as crianças estão dentro da igreja ou fora da igreja, Deus está com as crianças. E Deus quer que essas crianças estejam com Ele por meio de um relacionamento com Jesus. É nossa responsabilidade, meus irmãos. Cabe a mim e você levar a mensagem que pode transformar vidas, para que daqui a 10, 15, 20 anos esteja outra criança, agora já adulta, aqui dizendo: eu sou fruto da visão dos batistas brasileiros em levar o Evangelho às crianças desse país. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. E eu quero orar ao Senhor colocando diante de Deus as crianças da nossa pátria, as crianças da cidade, as crianças do interior, as crianças ribeirinhas, as crianças do sertão, as surdas, as ciganas, as ouvintes, as dos condomínios fechados, as das favelas, não importa. Eu quero colocar diante do Senhor esse grande campo missionário que nós temos, as crianças do nosso Brasil. Eu quero te pedir que, em nome de Jesus, você assuma nessa manhã um compromisso de orar pela transformação das crianças do nosso Brasil. Ore ao Senhor agora, feche seus olhos e ore pelas crianças do Brasil. E enquanto você ora, eu quero pedir que você seja mais específico.